Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor e ser trazido por Deus aqui, né, irmãos? A palavra do Senhor diz que é na igreja que Deus libera as bênçãos sobre a nossa vida, porque a igreja é importante, a Bíblia é importante, é uma cultura diferente. Não tem como você ter um relacionamento com Deus sem vir à igreja e sem ler a Bíblia. Mas não podemos esquecer que a igreja, ela é administrada por homens. E você não pode vir à igreja atrás do homem. Você tem que entender que Deus criou a igreja como uma sala de aula para que a gente pudesse encontrar com o verdadeiro mestre, com o verdadeiro professor, com o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Porque Jesus diz: aonde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei eu. E nós temos que crer nisso, irmãos. A igreja, ela é contaminada pelo homem. Por isso que Jesus, ele brigou com a igreja. Não com os fiéis. Você não vê Jesus brigando com o pecador. Ao contrário. Você vê Jesus brigando com os sacerdotes, com os escribas, com os fariseus. E lá no livro de Salmos, no capítulo 118, no versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Não somos chamados para confiar no homem, para acreditar no homem, para seguir o homem, nem para seguir a nós mesmos. Porque até o maior problema que as pessoas têm são de seguir os seus próprios pensamentos. Quando você é chamado por Deus, quando Deus olha do céu e te dá uma Bíblia, te traz à igreja, faz uma aliança com você, principalmente aqueles que já desceram as águas, fizeram uma aliança do batismo com Deus. Deus te chama, meu irmão, para ter um relacionamento de fidelidade, um relacionamento de intimidade individual com Ele. E para você, a partir daí, aceitar os estatutos, os mandamentos e o juízo de Deus. Tanto que Deus fala: os meus caminhos não são os teus caminhos, e os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Se você se fixar nos teus pensamentos, você jamais vai aceitar o pensamento de Deus, você jamais vai conseguir andar no caminho de Deus. E essa luta, meus irmãos, é para toda a vida nossa. Porque não somos santos, nem seremos. Todos nós, por mais que a gente pregue a santidade, por mais que a gente busque andar nos caminhos do Senhor, por mais que a gente conheça a palavra do Senhor, por mais que a gente tenha títulos, nós não conseguiremos ser santos. Só teve um santo aqui na terra, que foi Jesus, que como homem na carne venceu todos os pecados.
nós sempre vamos estar sujeitos a cair, sempre vamos estar sujeitos a errar. Até porque vivemos debaixo da lei do homem, e não há um homem na terra que consiga cumprir toda a lei. Você não consegue cumprir toda a lei. Agora, o que Deus chama você? Para quando você falhar, para quando você, principalmente, sair fora das leis do Senhor, você reconhecer as suas falhas, você reconhecer a sua fraqueza, você reconhecer o seu erro, e você não aceitar. Não aceitar. É você, irmão, que é chamado para ser o seu juiz. É você que é chamado para ser o seu conselheiro. Por isso Jesus diz que você tem que ser humilde. Por quê? O arrogante não aceita nada que ninguém fala. O arrogante não aceita a palavra de Deus. O arrogante não aceita o conselho de Deus. O arrogante não aceita o Espírito do Senhor. Só através da humildade, através da observação de você mesmo. Veja que nós temos grande problema com os nossos filhos, muitas vezes com os nossos cônjuges, porque nós damos opinião, damos conselho, né? Isso gera conflitos, porque as pessoas não querem ser aconselhadas, as pessoas não querem ser chamadas a atenção, nem para o bem. As pessoas acham que são santas e certas, você não pode falar nada. Você não pode falar nada. Não é? Mas isso está errado, irmãos. Está errado. Jesus falou que se você quiser ser grande, você quiser ser o maior, você seja o menor, vai lavar o pé do outro. Vai ser humilde no seu casamento, vai ser humilde na sua convivência, na sua família. Isso é fácil? Não é. Eu estou pregando essa palavra, eu sou humilde, não, cuidado comigo. Se me apertar num canto, eu sou perigoso. Entendeu? Depende do dia, eu posso me perder. Essa é a verdade. Não tem forte aqui, irmãos, não tem valente. A Bíblia diz que quando você acha que está por cima, você toma uma rasteira. O inimigo é muito mais sabido que a gente. Entenda isso. Os seres espirituais nas hostes celestiais da maldade, como está escrito lá em Efésios capítulo 6, veja bem que diz lá no Salmo 91, que eles fazem laços do passarinheiro, armadilha que você não enxerga. Você vai todo feliz comer, ou todo feliz achando que está fazendo uma coisa boa, mas você vai ser pego, porque é coisa do inimigo te atraindo para uma armadilha, não é? Como nós vemos lá no livro de Efésios também. Então, o que eu quero passar para você, a mensagem que eu quero dizer para você, é que você tem que ser um observador da sua própria vida. E quando o seu cônjuge te chamar a atenção, presta atenção, não fica com raiva, não fica querendo revidar, não fica querendo fazer uma guerra, não fica querendo se vingar, querendo disputar quem é melhor, quem é maior. Procure ser humilde você e falar: Senhor, fui chamado a atenção hoje, não é? Eu preciso de mudar, Senhor. Eu preciso que o Senhor faça com que eu possa enxergar os meus defeitos. Como Davi deixa claro, falou: Senhor, mostra-me os meus pecados ocultos. Mostra-me. É você que tem que ver, irmão. O que eu vejo aí é a igreja servindo de delegado, de juiz, colocando doutrinas e leis em cima das pessoas, cargas em cima das pessoas, e as pessoas ficam preocupadas em dar satisfação para os pastores, para os padres, para os bispos. Você tem que dar satisfação para Deus, você tem que dar satisfação para você.
É você que tem que te fiscalizar, é você que tem que te observar, e é você que tem que desejar mudar, porque também, se você ficar te olhando com fingimento, você não vai mudar nunca, principalmente se você já tiver uma maldição de gênio. Porque quando a Bíblia fala das maldições hereditárias, não se esqueça que você herda muita coisa ruim, herda muita coisa boa, mas herda também muita coisa ruim. E essa coisa ruim, quem tem que lutar contra ela é você, porque senão toda a vida o seu gênio vai estar te prejudicando, vai estar te afastando de tudo que você aprendeu, vai estar te afastando principalmente de Deus. Irmãos, aquele que ama Deus, aquele que assume aliança com Deus, não tem tempo ruim para ele, não tem derrota. Não existe derrota com Deus, não existe. Embora você possa estar na água, você possa estar no fogo, você possa estar na guerra, não existe derrota para o servo do Senhor. Nós vemos aqui claramente a história de Daniel, um jovenzinho, que está lá na sua terra, tranquilo, feliz, não tinha poder nenhum político, não era ninguém, nem ele, nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego, e de repente, o seu país é tomado, a sua cidade é tomada, tudo é destruído, e ele é levado como escravo, sem nada, só com a roupa do corpo. Ainda num mundo onde os reis, os faraós, eram considerados deuses, tinham todo o poder, você não podia nem olhar para eles. E olha o que acontece com Daniel, olha o que acontece com Sadraque, Mesaque e Abednego, e quando ainda estão no auge, quando eles pensavam que agora está tudo maravilhoso, eu entrei como escravo, agora eu sou o cara, o diabo arma uma cilada para eles. Sadraque, Mesaque e Abednego vai para a fornalha de fogo ardente, Daniel vai para uma cova do leão, e olha o exemplo que eles deixam para nós. Eles entraram lá amaldiçoando a Deus, eles entraram lá dizendo, agora está derrotado, agora acabou tudo, agora não tem mais jeito, agora Deus me abandonou. O verdadeiro servo de Deus, ele acredita naquela palavra que Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você não crê nessa palavra, meu irmão, vai orar bastante, ore bastante, porque se você está procurando segurança aqui na terra, eu vou dizer para você que você está sendo iludido, você está sendo enganado. Segurança só existe aos pés do Senhor, alegria, paz, felicidade só existe aos pés do Senhor. Jesus falou, o mundo jaz no maligno, está morto na sua própria maldade. Quando você pega a história da humanidade, quando você pega a história da Bíblia, nós vemos a maldade do homem durante toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade. No mundo nunca houve paz. Deus falou aquele profeta que disser que a paz, esse é um falso profeta, porque não há paz, só há paz para aquele que entrega o seu coração de verdade e a sua vida para Deus. Por isso nós desejamos a paz do Senhor para as pessoas, porque só há paz com Deus. Sem Deus você vai ter uma vida atribulada. Estamos lendo o livro de Gênesis, capítulo 38. Que diz a palavra do Senhor assim, e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. Você vai ver uma referência em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 3 em diante. E ela concebeu e deu à luz a um filho,
e chamou-lhe Er. E tornou a conceber e deu à luz um filho, e chamou-lhe Onã. Você vai ver uma referência no livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 12, Números, capítulo 26, versículo 19. E continuou ainda, e deu à luz um filho, e chamou-lhe Selá. E Judá estava em Quezibe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Livro de 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 3. Olha, irmãos, presta atenção aqui. Estamos falando de crentes. Estamos falando de um povo que Deus escolheu. E olha aqui que Deus não se agrada de Er. E o próprio Deus o mata. Então, não se esqueçam nunca do privilégio que você tem, primeiro, de Deus se agradar de você, de Deus ter misericórdia da sua vida e te suportar as suas misérias, o seu amor tão pequeno por Deus, a sua falta de compromisso com Deus. Não se esqueça que se você está vivo, você está ouvindo a palavra de Deus, é porque Deus te ama. Deus não olha para você com maus olhos. Isso é muito importante, irmãos, entender, porque Deus é 100% justiça, 100% perfeito. Então, a Bíblia diz que Deus suportou aquelas pessoas lá que saíram do Egito por mais de 40 anos. E se você olhar para a sua vida, você vai ver que Deus tem te suportado. Essa é a verdade. Então aprenda a reconhecer, a ser grato, falar: Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me abençoado, mas eu preciso de dar um passo a mais, eu preciso de começar a amar o Senhor de verdade, eu preciso de começar a viver de acordo com os estatutos, os mandamentos, o juízo do Senhor. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Você vai ver uma referência aqui, lá em Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 5 ao 10º, livro de Mateus, capítulo 22, versículo 24. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Olha aqui, irmãos, veja bem. Um exemplo sério aqui. A pessoa já tinha tido uma experiência, já tinha visto a morte do seu próprio irmão, né? Achou que estava fazendo algo escondido de Deus. Isso é uma grande ilusão que o crente faz. Tudo que você fizer de errado, meu irmão, apresente a Deus. Apresente a Deus, porque Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Não venha com fingimento, com hipocrisia perante Deus. Quando você for orar, seja sincero, tenha temor, tenha respeito. Abra o seu coração e fala: Senhor, eu estou falhando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Entendeu?
Não pense que Deus, como a palavra do Senhor diz, que Deus está com o ouvido agravado que não possa ouvir, que está com os olhos cegos que não possa enxergar, que está com o braço encurtado que não possa te ajudar. Muitas vezes, Deus vai te deixar passar pelo deserto, você vai pensar que Deus não está vendo ou que Deus não está te ajudando, mas Ele está te amando, deixando você passar pelo deserto, porque você precisa. Você é filho rebelde. Você não vem pelo amor, você tem que ir pela dor. E a maioria é assim, entendeu? Não reconhece as maravilhas de Deus. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, a mulher de Judá. E depois de consolado Judá, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tímina a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e envolveu-se, e assentou-se à entrada das duas fontes, que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que possuas a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que o envies? Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo e o teu cordão e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e possuiu-a, e ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: deixa-a ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Você vai ver aqui uma referência lá em Levíticos, capítulo 21, versículo 9, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 21. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. E conheceu Judá e disse: mais é justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão o fio encarnado, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ela a recolher a sua mão,
Eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tu tens rompido sobre ti a ruptura, e chamaram-lhe Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram-lhe Zerá. Você vai ver uma referência em Números 26, 29, Gênesis 46, 12 e Mateus 1, 3. Irmãos, aqui tem uma passagem muito interessante, no versículo 24, que Judá recebe uma informação, mas essa informação, ela não vem com a realidade. Ela vem com aquilo que as pessoas acharam. Sabe o tal do eu acho? É um perigo, irmãos. Isso acontece muito nas nossas vidas. A gente achar. Eu acho. Entendeu? E aqui veja bem se essa mulher não pega um comprovante, não é? De que era o sogro que tinha tido relação com ela. Se ela não tem aqueles comprovantes, ela ia morrer queimada ou apedrejada. Olha que tragédia que ia ser. Porque Judá, quando recebe a informação, já se revolta e já toma atitude pelo eu acho. E entre nós, irmãos, acontece muito isso. Então, nós temos sempre que aprender a ponderar, né? A Bíblia nos exorta, lá em Gálatas capítulo 5, para que a gente seja longânime. Porque, irmãos, para amar, para desejar o bem, para dar uma palavra de amor, uma palavra boa, nós temos muita dificuldade. Né? Nós perdemos para cachorro, para gato, para qualquer bicho, a gente perde. Mas para tomar uma atitude negativa, nós somos poderosos. Somos poderosos. Tomamos rápido, com força, com vontade, entendeu? Com profundidade. Mas Deus nos chama para ser diferentes, para sermos temperados, para podermos observar as nossas próprias atitudes e aprender, durante a caminhada nossa, a tomar as decisões corretas sempre. Amém, irmãos?